Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 277 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Me perdoem aí um pouco a demora em encaminhar esse dia hoje. Demorei uns 4 dias. Mas vamos para frente. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Coloco aqui essa música Alfa e Ômega da Marine Friesen, que você possa escutar essa música e perceber o quanto Deus é tudo para mim, para você, como não há outro além dele, não há outro como ele. Ele é o início, o fim, ele é tudo, tudo para mim, para você. Sem Deus, sem Jesus, não somos nada. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. E por causa dele estamos vivos hoje, respirando. Que possamos glorificar o nome dele, que possamos louvá-lo, louvar a Deus, a Jesus, com mais intensidade. Amém? Então escuta essa música e prepara o teu coração para a palavra que vem do coração de Deus. Amém? Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, estamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, final do capítulo 7, versículos 25 a 40. Paulo continua falando sobre o casamento, sobre a família, sobre a situação dele. O que eu fico admirando, Paulo, é que quando ele mudou de vida, quando ele converteu dos seus caminhos errados, até por falta de conhecimento, ele fazia coisas que eram absurdas. Depois que ele conheceu a Jesus, ele percebeu o quanto ele estava agindo contra Deus. E, na verdade, por ser uma pessoa muito religiosa antes de ter o encontro que ele teve com Jesus naquela estrada indo para Damasco, onde ele ficou cego durante 3 dias, ouvindo a voz de Jesus: por que me persegues? E depois que ele realmente teve esse encontro com Jesus, quando ele teve os seus olhos abertos, quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele percebeu o quanto ele estava vivendo uma vida de religião, uma vida religiosa, o quanto ele estava indo contra os ensinamentos de Deus. E por mais que ele tivesse convicção de que estava fazendo a coisa certa, ele estava indo contra, totalmente contra o mandamento de Deus para a vida dele. Então, eu vejo assim que eu admiro Paulo. Paulo, depois que ele teve essa mudança, ele vivia uma vida de alegria, por mais que passou por muitas tribulações, muitas dificuldades, e foram várias. Foi preso, foi açoitado, foi injustiçado, foi humilhado, mas ele tinha uma convicção de que aquilo que ele estava fazendo era para Jesus, aquilo que ele estava fazendo era bom, e ele vivia uma vida alegre, uma vida abundante. E ele coloca isso aqui, nesse trecho do versículo 25 até o final, até o versículo 40 desse capítulo 7, da carta que ele escreve aos Coríntios. Ele coloca da sua situação, ele fala daquilo que ele sabe, daquilo que ele vive. Vou explicar melhor aqui agora. Então vamos lá. Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem
se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. Ele está falando porque ele vivia isso, ele vivia o celibato, ele era solteiro. Então ele fala como se a situação dele fosse tão boa, porque ele era separado para fazer as coisas de Deus. Então ele gostava disso. Ele não levava isso como um sofrimento, como uma provação muito forte, não. Ele fazia isso porque ele gostava disso, porque ele tinha domínio próprio, porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele, porque ele era separado para esse propósito. E ele continua: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Então, o que Paulo lembra aqui? Ele lembra da brevidade das nossas vidas. As nossas vidas são muito breves. As nossas vidas são muito curtas. É uma jornada que é um piscar de olhos. No sentido de que todos os acontecimentos das nossas vidas, eles indicam, eles olham para o momento da volta de Jesus. Eles olham para o momento onde nós iremos passar dessa vida para outra. Portanto, então, os coríntios, as pessoas para quem ele está escrevendo essa carta, deveriam se manter o mais livres possível das pressões e distrações comuns da vida, deste mundo. O casamento, o processo de nascimento e morte de um filho, os bens materiais, todas as outras coisas que pertencem a essa era são de natureza temporária. Tudo passa. São legítimas? Sim. Mas os cristãos devem enxergá-las sob o aspecto, sob uma perspectiva da eternidade. Suas vidas devem focar o que é eterno e não o que é temporal. Então, o que ele está trazendo aqui? Que muitas vezes nós ficamos contaminados, nós ficamos focando as coisas que são temporais, sendo que tem coisas muito mais importantes que são atemporais, que são eternas. E ele continua: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, tudo passa. O que é eterno são as coisas de Deus. Então, o que ele está aconselhando aqui? Foque nas coisas eternas, foque nas coisas de Deus, foque na sua missão, ame enquanto há tempo, perdoe, leve Jesus ao coração das pessoas, perceba a angústia das pessoas, olhe nos olhos, faça o bem, faça o bem. O que realmente eu quero, ele continua, é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo como de agradar a sua própria esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então ele está falando porque ele vive isso. E ele está dizendo para as pessoas: olha, se você quiser ser igual a mim, se você quiser cuidar apenas das coisas de Deus, isso é muito bom. Mas ele continua falando que se você quiser casar, se case. Sem problemas, e você não vai estar pecando. Digo isto em favor dos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite
o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. Ele acha tão bom estar do jeito que Ele está, viver do jeito que Ele vive, que Ele está dando aqui um conselho, vamos dizer assim. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Casem as suas filhas. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto também, bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, fará bem. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Logicamente, sabendo quem é a sua filha e o que ela quer. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E ele ainda fala, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo fala do que ele vive, Paulo está falando da opinião dele, ele está dando um conselho, ele não está falando que isso é um mandamento de Deus, mas ele está dando um conselho. Gente, é muito bom ser assim, é muito bom viver para Jesus, é muito bom fazer isso, é muito bom não se preocupar com a sua própria mulher. Se eu tivesse casado, talvez eu não estaria sendo tão feliz, eu não estaria fazendo tantas coisas. Quem sabe se ele tivesse casado estaria, mas ele está falando do que ele vive. E eu acho isso maravilhoso. Eu fico encantado, eu fico maravilhado com a vida de Paulo, com o exemplo dele. E ele fala: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Amém? Então que você possamos viver uma vida assim como Paulo viveu, entusiasmado, alegre, feliz, dizendo que é bom viver como ele vive. É bom viver como eu vivo. Se você puder falar isso, é bom viver como eu vivo, entregar minha vida a Jesus todos os dias, fazer o bem, deixar o Espírito Santo guiar a minha vida e que o propósito de Deus se cumpra na minha vida hoje e sempre. Amém? Então é isso. Esse é o recado de Paulo para mim e para você hoje. Que Deus abençoe. Tenha um dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus. E deixa Deus agir na tua vida. Amém?